Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade aí à resolução do nosso Enem 2025. E no último vídeo que eu postei, eu comentei que aquela teria sido a questão mais difícil, que era da bússola. Teve gente que achou essa questão mais difícil, que é aquele gráfico da função tangente, a taça, que é o que nós vamos fazer agora. Então, põe aqui no comentário qual que você achou mais difícil, se foi essa ou se foi a da bússola. Ou as duas estavam difíceis iguais. Então, nós vamos comentar a questão com você aí. Vem comigo. Ó, tá aqui do ladinho. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. A matemática pode ser fácil. Aí você não vai perder aí os vídeos dos grandes vestibulares que a gente tem. E põe no comentário aí o que você achou dessa questão, se essa ou a outra foi a mais difícil, né? A da bússola. Então, votação aberta. Bora lá. Bom, essa veio na prova verde como questão 164, na prova azul 160, na prova cinza 155, na prova amarela 159. Localizou? Então, vem junto. Ó, um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água, com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa em centímetro aumente em relação ao tempo em minuto, de acordo com a função do tipo d igual a k mais tangente de p vezes t mais m, sendo os parâmetros k, p e m números reais, para t variando de 0 a 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual são apresentadas as assintotas verticais da função tangente utilizada na definição de D. Então vamos lembrar uma coisinha primeiro. O que é assíntota? São essas duas retas verticais, onde a função se aproxima cada vez mais, mas não encosta nunca. E se você falar em termos de função tangente, qual é o ângulo que não existe a tangente? Exatamente. O 90 lá em cima, 270 lá embaixo, né? Que é quando o ângulo fica paralelo à função tangente. Então, esses dois carinhas têm a ver com esse cara aí. Calma, no momento certo a gente vai comentar isso. E aí, o que ele pede? A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é... E aí vem essas alternativas horríveis, né, que assusta qualquer um. Então, vamos analisar o cara caso a caso? Vamos lá? Então, vem comigo. Vamos com calma montar essa função bonitinha para você. Primeira coisa que eu queria que você percebesse. Dá uma olhadinha no gráfico. As duas assíntotas verticais, se você for pensar bem, aí está um período da função. Porque a partir daí ele se repetiria. E você lembra na função tangente, quando que ela começa a se repetir? Primeiro quadrante, a função é crescente, positivo. Segundo, segundo quadrante, ela é crescente também, mas vem lá do valor negativo. E completa. Então vamos dar uma olhadinha. O período aqui é o P. O desenho está pronto, está inteiro. Quanto vale esse P? É a distância entre o maior x e o menor x, ou vice-versa. Mas para você calcular essa distância, você pega o maior e subtrai o menor. As duas frações estão no mesmo denominador. Cuidado que aqui tem uma pegadinha fortíssima,
para você não se perder, quando esse menos que está aqui é da fração inteira. Então, vai ficar menos 5 menos 2π. Esse cara vira mais 2π. Então, é por isso que está embaixo como mais 2π. Cortando 5 com menos 5, dá zero. 2π mais 2π fica 4π. 4π dividido por 2 dá quanto? 2π. Então, vamos raciocinar. O período dessa função é 2π. Só que eu repito, qual período da função tangente? É π, de 0 a 180, porque quando você passa de 180, o terceiro quadrante vai repetir o primeiro. E agora vamos pensar uma coisa: se você multiplica o ângulo por um valor qualquer, você está acelerando o crescimento do ângulo. Então você diminui o período. Se o período é 2π, o ângulo foi multiplicado por alguém. O cara que multiplica o ângulo divide o período. Então, olha lá, ó, o período é o período normal π dividido pelo cara que vai multiplicar o ângulo. Só que esse π sobre k, para esse gráfico, é o 2π. Corta o π com π, 1 sobre k igual a 2, multiplicando em cruz, 2k igual a 1, k igual a quanto? Meio. Então, o ângulo em questão está sendo multiplicado por meio. Olha que interessante. Quando você descobre isso, que o ângulo está sendo multiplicado por meio, três alternativas vão embora. Não pode ser nem a A, nem a B, nem a C. Então, some A, some B, some C. Você está entre a D e a E. Ok? Mais uma observação: esse 30 vem de graça. Agora, se você pensar bem no gráfico da função tangente, tangente de zero é zero. Repito, no primeiro quadrante ela cresce, e no quarto quadrante ela cresce também, mas vem do negativo. Então, é interessante. Esse 2,5 que está aqui, ele está representando que ângulo? O ângulo zero. Que a tangente de zero é zero. Que é o ponto, vamos dizer assim, o ponto médio do período. Sim? Só que se a tangente de zero é zero, por que o valor dessa função vale 30? É exatamente o 30 que está sendo somado à função tangente aqui. Ok? Você já justificou 30. E o que falta agora? Ver o cara que vai estar subtraindo o ângulo. Agora vamos lá. Quem é o ângulo em questão na função meio vezes t mais alguém ou menos alguém? Então dá uma olhadinha lá. Ó. Ali está o 30 somado e agora com o ângulo. O meio vezes t mais a, eu quero saber quando que esse cara aqui vai dar o ângulo zero. Quem é o ângulo zero? É o ângulo que está no meio de um período da função tangente. Né? Pensando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, para falar a verdade, esse 2,5 que está aqui é o valor de quem? De t. Esse cara tem que dar zero para que a tangente desse ângulo seja zero e somado com 30 vai dar o valor 30 da função. Tá claro isso? Então, eu vou trocar o t por quanto? 2,5. Tá aí. Se metade de 2,5 mais a tem que ser igual a zero,
quer dizer que 2,5 mais A é zero, né? É como se eu passasse o 2 para lá, multiplicando, ou simplesmente, para que um produto de dois caras seja zero, um dos dois tem que ser zero. Só que meio não é zero. Então, 2,5 mais A tem que ser zero. Então, quem é o A? Jogo 2,5 para lá, fica menos 2,5. Só coloquei na forma de fração, porque é assim que aparece na alternativa. Então, o A, que somado a T para dar um ângulo zero, tem que ser o quê? O 2,5 que está aqui, ó. Certo? Então, já sabemos que quem está multiplicando o ângulo é o meio, e quem está somando ao ângulo é o valor de A. Então, a tua função passa a ser o quê? 30 mais tangente, metade de t menos 5 meios, que corresponde à sua alternativa I. E agora? Qual foi a mais difícil? Essa ou a da bússola? Põe no comentário aqui o que você achou, ok? E fique ligado, as próximas questões do Enem aparecerão em breve no canal. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Assim você não perde a postagem aí das resoluções para você. Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.